Vou me apresentar. Bom, para quem não me conhece, acho que algumas pessoas já me conhecem, eu sou defensora pública, né? Meu nome é Renata Espiriçá, sou defensora pública, coordeno o núcleo dos direitos. Acho que agora. Coordeno o núcleo dos direitos do idoso e pessoa com deficiência aqui da Defensoria de São Paulo, né? E esse núcleo ele tem algumas atribuições, né? Tanto de suporte dos defensores públicos, né? Essa é a nossa principal atribuição, de garantir essa atuação especializada na área de idoso e pessoa com deficiência para os defensores, como também a gente atua com demandas coletivas, né? E aí, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, né? Bom, a mim coube falar um pouco sobre os tipos de danos, né? E aí eu vou tentar explicar para vocês, vou tentar ser o mais simples possível, embora o juridiquês é difícil, né, para quem não é da área. E a gente, eu sei e sinto isso porque eu faço doutorado em Estudos do Desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, que é uma pós-graduação interdisciplinar de saúde, educação e psicologia, em tese não envolveria direito, né? Então a gente está sempre nessa tentativa de traduzir o que a gente fala, né, para tornar numa linguagem mais fácil. Mas enfim, os danos, né, eles podem ser de duas naturezas, né? Então, a primeira natureza do dano seria ser dano que a gente chama de dano material, né? E aí ele pode ser de duas espécies, né? Então, os danos emergentes e os lucros cessantes. O que é isso, né? Bom, os danos emergentes são aquilo que você perdeu, tá? Para ser de uma forma muito simples. E os lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar. E os danos morais, né? Eles são aquele sofrimento, aquela dor que a pessoa teve diante, né, daquela situação. Então, os danos materiais é aquele prejuízo material, aquilo que você pode quantificar. Então, vamos colocar num exemplo que talvez seja simples para vocês compreenderem, né? Na verdade, eu vou trazer dois exemplos. Eu atuei durante 4 anos na unidade da Fazenda Pública, que são de ações contra o Estado e Prefeitura, então a gente tinha muitas ações de indenização contra o Estado e Prefeitura. E uma ação que é razoavelmente comum, né, e pode envolver até uma pessoa idosa no polo ativo, né, ou seja, de quem está propondo essa ação individual, são ações contra o município por conta de uma enchente ocorrida na casa da pessoa. Então, a pessoa mora perto de um córrego não canalizado e atribui a responsabilidade para a prefeitura da enchente ocorrida no seu imóvel. Como é que isso a gente quantifica? Bom, claro que existe uma discussão gigantesca se existe a responsabilidade ou não da prefeitura nessas situações, tá? Mas, enfim, pensando, né, como é que a gente vai dizer quais são esses danos que a pessoa teve? Então, teve lá um ato, né, um fato, na verdade, que foi essa enchente, que de repente entrou água dentro da casa, destruiu televisão, cama, colchão, sofá, tudo que a pessoa tinha dentro da casa, né, fora que a casa ficou super suja, né? E aí ela teve o quê? Um dano emergente, né? Então, é um dano que você consegue ali quantificar. Então, você vai fazer uma lista de todos esses móveis, de todos esses eletrodomésticos, né? Para poder justamente definir qual é o valor dessa indenização pelos danos emergentes.
Mas digamos que essa pessoa também, ela trabalhava, ou de repente, ela não trabalhava, mas uma outra pessoa que morava na casa trabalhava. E ela não conseguiu trabalhar naquele dia, porque a casa dela estava totalmente alagada, toda cheia de lama, e ela teve que limpar tudo aquilo, e aí ela perdeu o dia de trabalho. Então, por exemplo, ela era uma diarista, ou era um taxista, uma pessoa que trabalhava ali por conta por dia, e que deixou de trabalhar por conta disso. Então, ela deixou de ganhar, deixou de receber, então ela teve lucros cessantes, né? Que a gente vai ter que também quantificar qual é esse valor. E ela teve também um sofrimento gigantesco, de ver a água subindo, passando por cima de todos os móveis, passando por cima de tudo, e ela não conseguindo fazer nada. Então, ela também teve um dano moral, né? Só que o dano moral, como o professor Luiz colocou, ele é de bastante difícil definição do valor dele. E existe muita discussão na jurisprudência a respeito disso. Até porque existe um posicionamento dos nossos tribunais de que as indenizações elas não tenham meio um caráter de ganhar na loteria. Então, as pessoas... porque assim, quanto é que custa, né? Qual é o valor para esse sofrimento que essa pessoa teve de ver a água invadir a casa dela, subir de repente ao metro, destruir tudo, né? Fazer com que ela não consiga trabalhar, né? Fora que pode ter acontecido algumas outras coisas, alguns prejuízos que não tem nem valor. Perdeu todas as fotos do casamento, as fotos dos filhos pequenos que de repente não tem como recuperar, né? Então, assim, é um sofrimento muito grande e é difícil de você quantificar. E a gente tem decisões muito díspares dentro do judiciário em relação a isso. Um outro exemplo que eu posso dar, pensando, né, nessa mesma configuração, de como é que a gente avalia, né? Eu sei que eu estou saindo um pouco da questão do direito à imagem, mas é porque aqui na Defensoria, nós não, pelo menos em relação às pessoas idosas, eu nunca tive nenhum caso específico de direito à imagem, né? Talvez seja até um erro nesse sentido de que algumas vezes provavelmente as pessoas até sofram esses danos, mas elas sequer sabem que existe a possibilidade de reparação. Embora na Defensoria nós temos casos, eu fiquei até sabendo ontem, por exemplo, de uma colega, né, que entrou com uma busca e apreensão, acho que de um equipamento tecnológico, né, acho que um celular, que foi usado para a tal da chamada, que está sendo chamada atualmente de porn revenge, né, que é a vingança pornográfica, né, que é justamente aquele caso que o professor também citou, de se tirar uma foto, né, de uma relação íntima, e depois quando esse casamento ou esse relacionamento acaba, se utiliza isso contra a pessoa para se vingar, para expor ela, para realmente causar danos a ela, né? E aí a gente tem vários exemplos, somente pessoas que, né, são mais expostas, né, inclusive a mídia, elas correm maior risco nesse sentido, né? Mas isso, atualmente, hoje todos nós estamos sujeitos, né, a qualquer situação dessa. Por isso que se diz, tome muito cuidado quando se tira uma foto, né, e coloca numa rede social, ou você coloca mesmo, faz um vídeo, coloca no YouTube, porque assim, a possibilidade de retirada desse material da internet é muito complexo, né? A gente teve até um caso também recente em relação a isso, sobre uma música, né? Eu não vou citar o nome da música, até porque justamente a gente não quer a divulgação dessa música. Uma música totalmente discriminatória, pessoa com deficiência, né? E nós entramos com uma ação civil pública contra a Google para poder retirar ela da lista de buscas. E a gente tinha solicitado extrajudicialmente, a Google não aceitou e nós tivemos que entrar, né, com essa ação. E também entramos com uma ação de danos morais coletivos, né? Porque assim, é essa coletividade que está sendo sendo afetada, né? Nessa até, né, uma discriminação, até a própria imagem, porque a música, assim, é um show de horror.
ela incita o ódio contra a pessoa com deficiência, usa termos assim absolutamente, incita inclusive o estupro contra a pessoa com deficiência, é uma coisa surreal, né? E nós conseguimos eliminar, né, para retirada desses termos de busca, mas assim, a gente sabe que é altamente complicado, e até nós divulgamos essa notícia, só que a gente não podia colocar o nome da música. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa curiosa que vai querer ver aquela música, né? A gente fala aqui de uma música discriminatória, nossa, mas ela incita o ódio do estupro. Como assim? Eu quero ver essa música, mas é tão absurdo mesmo isso. Então, a tendência até para uma curiosidade das pessoas de buscar. Mas, enfim, voltando àqueles exemplos que eu estava dando, né, que eu dei o exemplo da enchente, um outro caso muito comum, e aí esse sim acontece muito com pessoa idosa, é o caso de queda em calçada. Né? E na unidade da Fazenda Pública nós temos muitos desses casos envolvendo especialmente pessoas idosas. Né? Então nós podemos pensar os danos da mesma forma, né? Até porque essa regra dos danos ela serve para tudo. Né? Ela serve tanto para quando a gente vai analisar um dano coletivo como um dano individual mesmo. Né? Então, e no caso do individual, ela vai ter essa carga especificamente de você verificar, né? O que essa pessoa perdeu? O que ela deixou de ganhar? Ou seja, ela deixou de trabalhar, né? Então, o que ela perdeu com isso? Ou ela perdeu, na verdade, às vezes ela não era exatamente um trabalho específico, mas tinha alguma outra coisa que ela precisava fazer e que impediu que ela fizesse e ela deixou de ganhar isso. E os danos morais, né? Que é esse sofrimento causado. Então, no caso, se a gente for pensar na situação da calçada, então ali tem uma pessoa idosa, está andando numa calçada, infelizmente as nossas calçadas são muito esburacadas mesmo, né? Houve até uma tentativa aí pela Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência de responsabilizar o poder público, mas nós entendemos que essa responsabilidade do poder público, mesmo antes da Lei Brasileira da Inclusão, já existia, porque ele tem o dever de fiscalização do proprietário, porque a responsabilidade é do proprietário, o proprietário tinha que consertar a calçada, ele não consertava, e quem fiscaliza o município e essa pessoa caía. Né? E aí, essa senhora, esse senhor caiu, né, nessa calçada, de repente fraturou a perna, teve que ir para um hospital, ele usava ônibus, né, mas de repente ele teve que pegar um táxi ali naquela situação para poder se dirigir até o hospital. Né? Ela, de repente, era uma pessoa que poderia ser aposentada, mas continuava trabalhando, porque essa aposentadoria também, que as pessoas idosas, em geral, recebem, é um valor muito baixo, né? E aí ela continuava trabalhando e ela deixou de trabalhar. Né? E fora isso, ela tem toda a questão do próprio sofrimento que ela passou por toda aquela situação ali, de ela ter caído numa calçada, ela estava andando, de repente ela ia, sei lá, no aniversário de um neto, né? Deixou de chegar nesse aniversário, ou era algum outro evento importante de família, que ela deixou de participar, né? E houve um sofrimento para ela. Então ela vai ter danos materiais e danos morais, né? Que podem ser analisados e avaliados naquela ação. E para que exista essa possibilidade, esse dever de indenizar, a gente tem que olhar tanto a questão do fato que aconteceu, como do dano, mas essa relação de causalidade entre o fato e o dano. Então, assim, a pessoa precisa provar que aquele dano, pelo fato de ela ter ido parar no hospital, não foi porque ela caiu na cozinha da casa dela, mas foi porque ela caiu na calçada. Então, ela vai precisar, provavelmente, de uma testemunha, né, daquela situação. Ela vai precisar, assim, só uma foto, né, tirar uma foto caída é complicado, mas, assim, às vezes a pessoa está sozinha, né? E como é que ela faz para poder demonstrar, né? Então, assim, em geral, ela vai precisar de uma pessoa ali que é testemunha para poder indicar que aqueles danos causados, seja o fato de ela ter quebrado a perna, ter ido para o hospital, ela ter deixado de trabalhar e ela ter tido todo o sofrimento de não ter ido no aniversário do neto, está relacionado diretamente com a queda da calçada, que estava esburacada. Né? Então não bastaria simplesmente de repente ela tirar uma foto lá da calçada e mostrar o buraco da calçada, porque isso não prova que a calçada estava esburacada, mas não prova exatamente que ela caiu naquele buraco. Ela pode ter caído em qualquer outro lugar. Né? Então, assim, é uma prova difícil de fazer. E a gente já passou por situações de até não haver indenização nesses casos. Né? Agora, uma questão que eu queria colocar para vocês
até porque eu tive uma experiência muito grande em relação à atuação em câmaras de indenização extrajudiciais, né? Quando a Defensoria, logo em seguida que a Defensoria foi criada, a Defensoria foi criada em 2006, nós éramos ainda 87 defensores públicos, né? Porque foram os defensores que fizeram a opção pela Defensoria, né? Os procuradores do Estado, né? Então, na verdade, eu, o Davi e o Gustavo, que também estavam aqui, né? Nós somos desse grupo, né? Que o Davi, que é defensor público geral, e o Gustavo, que é diretor da escola, desse grupo que fez essa opção ou essa loucura, né? Mas, assim, é claro que quando a gente chega aqui e olha que, assim, a gente tem hoje tantos prédios, a gente tem, você fala assim, é uma coisa impressionante de pensar como é que a gente saiu daquilo, do nada, na verdade, para chegar aonde hoje a Defensoria está, né, 11 anos depois. Porque quando a Defensoria começou, a gente tinha 4 salas, né, deram a chave e falaram, comecem a Defensoria, então. E aí, enfim, isso aconteceu em 2006. Quando foi em 2007, logo no início do ano, vocês devem lembrar, aconteceu aquele acidente na cratera do metrô, né, da linha amarela. Que foi um acidente que envolveu vítimas fatais e que envolveu também muitas pessoas que foram desalojadas das suas casas, né? E aí a Defensoria, ela passou a atuar, né, para garantir a indenização dessas pessoas, né? E a gente organizou naquela época, né, uma câmara de indenização, da qual eu tive, posso dizer até, o privilégio de ter feito parte, né? Nós éramos em 4 defensores que mais ou menos coordenavam, mas alguns outros defensores também participaram. E a gente montou parâmetros de indenização por parte usando a jurisprudência, né, do STJ, para poder definir mais ou menos as possíveis situações de indenização, que seriam mais ou menos fórmulas para serem aplicadas nos casos concretos, né? Isso permitiu que a primeira indenização em relação à vítima fatal, ela saísse em 20 dias, né? A questão é que, assim, no Brasil a gente tem uma ideia, né, até porque a gente tem um ditado popular que fala assim, antes um mau acordo do que uma boa briga. Então, quando as pessoas ouvem falar em acordo, elas já passam a pensar de que ele é ruim, ele foi ruim, né? E a gente até sofreu com uma certa desconfiança nesse sentido, né? Eu não posso divulgar os parâmetros de indenização, são todos sigilosos, todos os acordos foram sigilosos, né? Mas uma coisa eu posso garantir, que foram aplicados os mesmos parâmetros jurisprudenciais que existiam naquela época nas decisões jurisprudenciais. A diferença é que, ao invés da pessoa receber isso, talvez depois de 20 anos, porque essa ação poderia envolver inclusive o próprio Estado de São Paulo, e inclusive um precatório, né, elas receberam isso a gente fez acordos durante uns 6 meses, mais ou menos, né? Então, o primeiro acordo saiu em 20 dias, e em 6 meses nós tínhamos feito 63 acordos, né? Permitindo com que as pessoas, inclusive locatários, que eram vários, que moravam naquela região, ela tinha, até por conta, ela teve uma valorização após o acidente não, mas a construção da linha, mas antes disso era uma região bastante desvalorizada, porque é uma região ali meio de várzea, né? Tinham casas muito antigas, inclusive parte do leito do Tietê passava ali, né? Então o Tietê, ele foi, na verdade, ele foi colocado numa calha, né? Não sei se todos sabem disso, mas ele foi colocado numa calha. Então ele era, na verdade, um rio sinuoso. Só que ele, para parte do leito, ele foi empurrado para poder estar ali dentro da calha. Então aquela era uma região de várzea. Então tinham casas ali construídas há muitos anos, quando aquilo ela era meio uma região de várzea mesmo. E mesmo os apartamentos eram apartamentos muito simples, né, que as pessoas exigiam. E para as pessoas saírem de lá e locarem um outro imóvel com o mesmo valor, era uma coisa bastante complicada. Então isso tudo foi pensado
para poder definir os parâmetros. Os parâmetros foram todos conversados com os moradores, né? Para poder verificar se toda essa negociação foi passada e foi definida em conjunto com eles, até se chegar nesses parâmetros que seriam as fórmulas aplicáveis. Então, para tal situação, vai ser indenizado em tanto, para tal indenização, e aí ia se aplicando de acordo com o caso concreto, né? Isso fez com que, inclusive, a defensoria ela fosse premiada com o prêmio Inovar, né? Por um reconhecimento de uma prática inovadora no judiciário, né? De envolver, justamente, buscar uma solução alternativa de conflito sem precisar levar a questão para o judiciário. Porque, assim, a gente tem a possibilidade de ações civis públicas, a gente tem a possibilidade de ações individuais. O problema é que essas ações demoram muito mesmo. Principalmente quando elas envolvem o Estado, a Prefeitura do outro lado, né? São ações que... E o pior, você ter a insegurança de você não saber se você vai ser indenizado ou não. E eu acho que pior do que não saber se vai ser indenizado, não ter a certeza de que a outra parte que você entende culpada naquela história vai ser condenada. E aí, essa sensação é a pior sensação que eu acho que pode ter. E uma vez, eu lembro que assim, a gente teve um caso que durou, acho que uns 10, 15 anos, de uma mãe que perdeu o filho dentro de um presídio, né? O filho, na verdade, teve uma úlcera estomacal supurada, demorou o atendimento médico dele e ele acabou já chegando quase praticamente morto no hospital. E aí nós entramos com ação de indenização, alegando uma omissão do Estado no atendimento dele e tal. Enfim, entenderam que seria causa natural, que ele teria tido aquilo de qualquer jeito, que não tinha uma relação direta com a situação do presídio, que exatamente não estava aprovada essa demora. Bom, sentença improcedente, recurso improcedente, levamos para o STJ, para a STF, não conseguimos reverter, e aí chegou a mãe para a gente dar notícia para ela que não tinha mais o que fazer, que realmente ninguém ia reparar aquela morte sofrida, né, todo aquele sofrimento que ela teve pela morte do próprio filho naquelas condições. E ela ficou absolutamente revoltada e transtornada, porque na verdade não era o dinheiro que fazia diferença para ela, mas era a sensação de que alguém, né, dissesse: olha, o seu filho não morreu por um acaso, ele morreu por uma omissão do próprio Estado, né, que violou um direito dele, que é o direito de poder a saúde ser atendido rapidamente, né? E assim, ela chorou, ela ficou desesperada. Então, eu não enxergo assim o judiciário como uma solução para essas questões, né? Claro, tem situações que não tem jeito, a gente tenta buscar soluções extrajudiciais, não consegue, mas a gente tem sempre que olhar o judiciário como último recurso, né? Quando a gente já não consegue mais solucionar a questão de forma extrajudicial. Então a gente tenta, busca alternativas e não consegue. E em relação, tanto essa situação da Câmara de Indenização do metrô, isso para mim mostra que sim, isso é possível quando a gente tem um modelo que permita, e claro, tem que haver uma disposição da outra parte em fazer a negociação, né? E de buscar uma solução. Porque assim, se a outra parte tivesse dito: olha, eu não vou me responsabilizar por nada disso, não ia ter jeito, ia ter que entrar com ação, né? Como aconteceu inclusive com alguns casos que ficavam ali próximo ao metrô, mas ficavam em ruas distantes, que eles disseram que estariam fora da zona que foi atingida pela queda lá da estação. Então, aí a gente teve que entrar com ação, conseguimos a indenização, só que assim, veja só, esses processos estão correndo até hoje, né? Essas pessoas não receberam nenhum tostão até o momento, né? Então, assim, se houvesse, claro, uma disposição por parte deles em negociar, seria possível incluir. Nós tentamos, obviamente, né? Esses dois casos nós tentamos responsabilizar de forma extrajudicial, mas eles simplesmente se tornaram intransigentes e disseram que não existia possibilidade de fazer negociação nesses casos, né?
Então, o que eu na verdade coloco... E aí a gente teve a comarenização da TAM, que também é uma situação que também foi bastante semelhante, só que a gente teve a participação do Ministério Público, do Departamento de Proteção do Consumidor, em que também foi criada uma Câmara de Indenização, mas com uma organização muito maior, até por conta dessa experiência anterior que nós já tínhamos, e também por informações, né, e conhecimento de um dos representantes do DPDC, né, permitiu organizar essa Câmara de uma forma, uma estrutura maior, né, e que se inspirou até no 9/11, né, que é a Câmara de Indenização que foi feita por conta do atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, né. Então, essas buscas de soluções alternativas de conflito, elas são sempre possíveis, claro, havendo interesse e desejo da outra parte em se dispor a indenizar, né, de forma mais ou menos espontânea, né? Ou seja, ou pelo menos voluntária, ou seja, que ela não queira aguardar uma decisão judicial para ela fazer essa indenização. Tá? E essa questão, até uma outra coisa que eu queria comentar, né, é que a professora Nádia colocou, né, a respeito da questão da importância dessa autonomia, né, que a defensoria ela busca realmente esse respeito à autonomia de vontade da pessoa, né, para poder ingressar com uma ação, né. A defensoria ela tem uma característica bastante diferente do Ministério Público, né, na medida em que ela não atua de ofício, né? Ela atua quando ela realmente tem um pedido da outra parte para poder ingressar com essa ação. Então, vem o idoso, né? Então, e a gente tem algumas situações que acontecem aqui muito. Por exemplo, pessoas vêm para solicitar uma vaga para a pessoa idosa numa instituição de longa permanência. A gente diz, olha, a gente precisa conversar com essa pessoa idosa. A gente não pode decidir por ela. A gente precisa saber, ela quer ir para essa instituição de longa permanência, ela está em que situação que ela precisa, mas já tentou a vaga, não conseguiu a vaga, então a gente vai pedir a vaga, né, em razão de uma omissão do poder público e não disponibilizar uma vaga, a gente vai solicitar essa vaga, mas tem que a pessoa idosa querer, né? A gente não faz isso e a gente tem essa preocupação muito grande de respeito à autonomia de vontade da pessoa idosa. Tá? Até porque, assim, a gente teria que entrar com uma ação pelo interessado, aquela pessoa que realmente quer, né? Então, se eu vou entrar com a ação por uma pessoa que é um terceiro, ainda que seja um parente, que acha que é importante, né? E aí, essa pessoa, para solicitar a vaga para uma outra pessoa que a gente nem ouviu, né? Seria realmente... E isso vai totalmente ao que está no estatuto, né? E não seria possível de ser feito. Bom, eu não sei se eu consegui me desincumbir da minha tarefa de poder explicar um pouco para vocês. Não sei se eu consegui ser clara o suficiente. Mas, enfim, acho que a gente fica aqui à disposição se precisar esclarecer alguma dúvida. Acho que talvez no máximo uns 10 minutinhos, né? A gente tem para poder abrir um pequeno debate aqui. Tá bom? Obrigada.